E aí, pessoal, tudo bem? Olha, quem tá navegando nas redes sociais ultimamente com certeza já esbarrou nesse assunto. Tá por toda parte, uma data específica, uma profecia e, claro, um monte de perguntas. Então, vamos mergulhar fundo nisso e entender o que de fato está por trás de toda essa agitação. A pergunta que não quer calar e que está na cabeça de muita gente é essa: será que o arrebatamento, um dos eventos mais esperados da fé cristã, poderia mesmo estar batendo na nossa porta? É uma questão, assim, muito forte e que com certeza merece uma análise bem cuidadosa. Bom, primeiro, vamos direto ao ponto, né? Que data é essa que está causando tanto alvoroço e deixando todo mundo de cabelo em pé? Pois é, guarda aí, 23 de setembro de 2025. Essa data simplesmente viralizou, sabe? Especialmente no TikTok e no YouTube. São inúmeros vídeos, posts, teorias, tudo especulando que este vai ser o grande dia. E o negócio é sério. Isso vai muito além de uma simples discussão online. O impacto na vida real é palpável. Já existem relatos de pessoas tomando atitudes drásticas, tipo vender casa, vender carro, convencida de que não vão mais precisar de nada disso. É um sinal do quão a sério essa previsão está sendo levada por alguns. Mas, ok, de onde que tiraram essa ideia? Quais são os argumentos que sustentam essa data específica? Vamos entender agora as razões que o pessoal usa para defender essa teoria. Os argumentos são bem variados. Muitos fazem uma ligação com a Festa das Trombetas, uma festa judaica que acontece em setembro e que, por causa do som da trombeta, é muito associada à volta de Cristo. Outros se baseiam em sonhos, em visões pessoais que supostamente confirmam a data. Também se fala bastante de um alinhamento de planetas, um sinal astronômico raro que aconteceu em 23 de setembro de 2017. E alguns até usam padrões de numerologia bíblica para tentar reforçar a ideia. Agora, é fundamental a gente dar um passo para trás e olhar para a história. Afinal, o que o passado tem a nos ensinar sobre previsões exatamente como essa? Porque a verdade, gente, é que essa prática de marcar datas para o fim dos tempos não tem absolutamente nada de novo. Na verdade, é um padrão que, olha, se repete há séculos. É só dar uma olhada nessa linha do tempo. Isso vem de longe. Lá no ano 1000, depois no século XIX, com figuras como Charles Taze Russell, até fenômenos mais recentes que talvez alguns se lembrem, como o livro 88 Razões, em 1988, ou as famosas previsões do Harold Camping, em 2011, e o mais curioso, a própria data de 23 de setembro já foi motivo de especulação lá em 2017. E o resultado de todas elas, todas, sem exceção, falharam. E aqui está o ponto crucial, o grande perigo disso tudo, o dano que essas previsões causam. Quando a data marcada chega e passa e nada acontece, a fé de muita gente é abalada. A decepção pode levar ao ceticismo, ao afastamento, um resultado trágico que acaba até manchando a mensagem principal da fé. Diante de tudo isso, a pergunta mais importante que fica é: o que a própria Bíblia diz a respeito de tudo isso? Vamos à fonte. Será que as escrituras nos incentivam a ficar calculando, tentando descobrir a data? Ou será que a mensagem é completamente outra? E a resposta de Jesus é direta, é inequívoca. Em Mateus 24, versículo 36, ele mesmo afirma: mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Essa é provavelmente uma das declarações mais claras sobre o assunto em toda a Bíblia. Ponto final. E não para por aí. Isso é reforçado lá em Atos, capítulo 1, versículo 7. Pouco antes de subir aos céus, Jesus diz aos discípulos: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. A mensagem é super consistente. A data exata simplesmente não nos foi revelada. Então, se o foco não deve ser em adivinhar datas, qual deveria ser a nossa atitude? A Bíblia nos direciona para algo bem diferente: a vigilância constante. E a diferença entre os focos é gritante. De um lado temos o foco errado, essa obsessão com datas que só gera pânico, ansiedade, decisões precipitadas. Do outro lado, o foco correto que as Escrituras ensinam: estar pronto a qualquer momento, vivendo de forma pacífica, pura e irrepreensível. A segunda carta de Pedro, lá no capítulo 3, nos dá instruções bem práticas de como esperar. A orientação não é decifrar calendários, mas sim se esforçar para se encontrar em paz, ser puro e sem mancha e viver de forma irrepreensível. É um chamado para o nosso caráter e não para a nossa capacidade de cálculo. E aqui tem um detalhe muito importante.
Lá em 1 Tessalonicenses 5, a Bíblia explica que, embora a vinda do Senhor seja como um ladrão de noite para o mundo, para os filhos da luz, ou seja, aqueles que estão vigilantes e preparados, não será uma surpresa. Não porque saberão a data, mas porque já estarão vivendo num estado de prontidão constante. E tudo isso nos leva à reflexão final. A obsessão com uma data lá no futuro pode nos distrair da pergunta mais vital de todas. A questão não é se o arrebatamento será em 23 de setembro de 2025. A verdadeira pergunta que importa de verdade é, se fosse hoje, nós estaríamos prontos? E agora eu quero muito saber a opinião de quem nos assiste. A caixa de comentários está aí, aberta para o debate. Se esta análise ajudou a esclarecer o tema, considere se inscrever para receber mais conteúdo assim e compartilhe este material para que essa informação chegue a mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima!